momento da sua criança, agora em 6, 7 anos de idade, pode ser tão tranquilo e pode evitar que essa sua criança mais tarde tenha que fazer uma cirurgia relativamente complexa como a cirurgia ortognática. Doutor, meu filho tem 6, 7 anos de idade, eu tô percebendo que as crianças na turma dele, os amiguinhos, já perderam os dentes, mas com ele ainda nada aconteceu. Eu preciso me preocupar? Eu sou a Joyce Martins, aqui do canal Joyce Martins Odontologia, e antes de mais nada eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente libera diariamente conteúdos aqui curtos ou longos, mas informativos e todos baseados em dúvidas que são do nosso dia a dia aqui do consultório, que vocês trazem pra gente. Eu sou proprietária de um consultório aqui em São Paulo, no Tatuapé, e eu clinico, então eu atuo como dentista, além de produzir conteúdo. Então essas pequenas dúvidas de vocês no dia a dia me fazem trazer aqui, me fazem ter ideias para conteúdos aqui do canal. Bom, essa é uma dúvida muito comum e você deve sim se preocupar, tá? Mas antes de você se preocupar, você deve pensar que a troca dos dentes, a perda do dente de leite, o nascimento do dente permanente, ele é individual. E tem vários fatores que estão relacionados com isso, que é basicamente a individualidade, a parte óssea e os hábitos alimentares da sua criança. O que eu quero dizer com isso? Crianças que tendem a comer alimentos mais moles demoram mais para ter a troca dos dentes. Então, assim, aquilo que a gente falava antigamente, oferece para a criança alimentos mais duros, como um milho cozido, uma cenoura que ele vai morder ainda crua, em palitinhos, alimentos que estão ali semi-cozidos ou ainda crus, eles vão favorecer, a gente usa o termo de esfoliação, então eles vão favorecer que o dente de leite fique mole e o permanente apareça. Mas o crescimento ósseo também tem um fator genético, que é assim, pais que têm dificuldade de ter espaço para o crescimento de todos os dentes permanentes, possivelmente terão filhos com essa dificuldade, então com esse padrão ósseo. E isso sim interfere no nascimento tardio dos dentes permanentes. Mas o que fazer? Bom, primeira coisa nessa faixa etária você já deveria ter levado seu filho ao dentista. Se você levou, verifique se o seu dentista ele tem um olhar de ortodontista, um olhar não apenas só de ter que fazer limpeza ou de ter uma restauração, mas esse olhar da parte de desenvolvimento dos ossos da face do seu filho. Tá? Normalmente, os ortodontistas eles têm esse olhar mais crítico com essa abordagem, mas no geral, a gente deve, nessa fase, já ter uma radiografia, pelo menos uma radiografia panorâmica da boca dessa criança, e aí a gente vai literalmente contando os dentes que estão na boca, se a gente está num padrão de desenvolvimento dessa face, que está dentro do padrão de normalidade. E aí, o que nós vamos procurar na boca do seu filho? Aonde estão nascendo esses dentes permanentes? Primeira coisa que a gente vai ver é clinicamente, então a gente vai olhar dentro da boca mesmo, aonde que estão aparecendo esses dentes. Estão na ordem boa, estão na ordem correta de erupção, está perto da raiz do dente permanente. Por que não apareceu ainda? A fisiologia, é o tempo do seu filho, da sua criança. Ele está nascendo numa direção errada. Por que será que ele está nascendo na direção errada? Será que está faltando estímulo? Será que eu tenho espaço suficiente de nascimento para esses dentes? É muito comum que nessa fase de 7, 8 anos de idade, a gente tenha, hoje em dia, por conta da nossa alimentação, está se tornando cada vez mais o fast food, cada vez mais rápido, nosso padrão de alimentação, pelo menos no Brasil, é que são alimentos mais moles. Então, as crianças estão perdendo o dente de uma maneira mais tardia, está demorando mais para perder dente. O que acaba acontecendo? O dente ele fica paradinho ali ou não tem o desenvolvimento da parte óssea necessária para que eu tenha um espaço para o nascimento dos dentes permanentes. E aí, o que eu faço, Joyce? Existem aparelhos que nós podemos colocar que são super indicados para essa fase, e não são aparelhos como o que você está acostumado aí, que são os aparelhos colados, ou até mesmo os alinhadores Invisalign, que são aquelas plaquinhas transparentes, que são invisíveis, que são os aparelhinhos ortopédicos, que podem ser fixos na boca do seu filho, por dentro, colados, cimentados, ou que podem ser só encaixados, como o que normalmente o pessoal conhece por aí, que eles falam assim, tem que ativar. Pois tem que ativar de tempos em tempos. O que isso vai fazer? Qual é a mudança que isso vai levar na boquinha do seu filho, caso essa seja a indicação para a sua criança? Nessa fase, nessa janela ali de 7 até 9, 10 anos, é uma fase muito legal, uma fase muito importante, onde eu tenho o centro do queixo, o centro do céu da boca dessa criança, eu ainda tenho cartilagem. Você lembra antigamente, quando a mãe falava assim com a criança? Cuidado, até hoje que fala, cuidado com o nenenzinho recém-nascido, porque a cabeça ainda é muito molinha. Tem as moleiras. O que isso quer dizer? Que se você olhar essa cabeça do recém-nascido, eu tenho partes ósseas e entre essas partes ósseas eu tenho cartilagem. E a natureza já faz assim para permitir o crescimento da cabeça dessa criança. Você aí que já acompanhou uma criança no pediatra, você vê que o pediatra mede a circunferência da cabeça para ver se o crescimento está de acordo com o padrão que ela tem lá de crescimento de crânio. Muito bem, na boca é o mesmo raciocínio. Então, nessas regiões eu tenho cartilagem. O que isso quer dizer? Que um aparelho ortopédico nessa fase,
ele pode estimular o crescimento ósseo dessa sua criança. Então, assim, vamos recapitular? Tudo começou com uma demora no nascimento do dente permanente, demora na troca, que despertou uma curiosidade por parte da mãe que procurou o dentista, e aí com uma avaliação criteriosa e clínica e radiografias, a gente vai ver a necessidade desses aparelhinhos que a gente chama de ortopédico. Tem diversos tipos, ok? E aí, para cada criança, a gente tem uma indicação específica, um tempo específico de utilização. Mas todos eles vão chegar no resultado final, que é auxiliar na expansão da parte óssea dessa criança e, eventualmente, até prevenir que essa criança depois vai ter que utilizar um aparelho desses convencionais que a gente já está acostumado a ver por aí. E se, eventualmente, essa criança tiver que usar depois mais tarde, com toda certeza vai ser uma movimentação mais tranquila, mais fácil. Aí a gente normalmente não tem mordidas cruzadas, a gente não tem grandes movimentações e alterações na parte óssea, tá? Se você, na infância, não utilizou esses aparelhinhos, hoje você percebe que você tem uma mordida cruzada, então o queixo cobrindo a parte da frente, ou aqui a mordida ou encaixe diferente daquilo que você vê nas outras pessoas, o adulto, a gente também consegue fazer movimentações como essa na criança. Mas aí o que a gente tem? A gente não tem mais as cartilagens, então a gente tem que literalmente fazer uma fratura, a gente tem que forçar a abertura dessas regiões para eu ter então uma expansão da parte óssea. Às vezes isso é possível, às vezes a gente tem que contar com cirurgias como, por exemplo, a cirurgia ortognática. Então, a gente sempre fala assim, olha, intervenções nesse momento da sua criança, agora em 6, 7 anos de idade, pode ser tão tranquilo e pode evitar que essa sua criança mais tarde tenha que fazer uma cirurgia relativamente complexa como a cirurgia ortognática. Certo? Bom, se você quer mais sobre esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você tem dúvidas, também deixa aqui nos comentários. Eu quero te agradecer por ter ficado até o finalzinho. Compartilha com alguém que deve estar preocupado aí com a troca de dentes da criança. Isso assim, sempre mãe e pai tem uma angústia mesmo. Eu sou mãe, eu sei como é que é. Não existe uma padronização, existe sim uma individualidade. Cada criança tem o seu padrão, mas tem sim uma janela que a gente espera de nascimento do dente. E se não acontece, a gente precisa sim procurar ajuda profissional. Um grande abraço e até um próximo conteúdo. Tchau, tchau!